Ok, então aí a aquaplanagem e a hidroplanagem, os dois significam a mesma coisa, ok? Essa palavra aquaplanagem e hidroplanagem, o sentido, né, são os mesmos para as duas palavras, ok? Então, a aquaplanagem ou hidroplanagem, ela é a perda aí do contato, né, dos pneus com o solo devido à presença, né, de uma camada de água no pavimento, ok? Então fica aquela camada de água entre o pneu e o solo, né? E isso, o condutor ele perde o comando do veículo, tá? Esse fenômeno ocorre pela combinação dos seguintes fatores, né? Fator velocidade também está envolvido, tá? na aquaplanagem ou hidroplanagem. Então, velocidade alta favorece aí a perda desse controle, a perda da estabilidade do veículo. Perdendo a estabilidade, ele pode aí entrar, né, na aquaplanagem ou hidroplanagem e pode, gente, entrar até no seco, tá? Então, tem a perda de controle do veículo também no seco. Nós vamos ver isso mais para frente. Por enquanto, a gente está falando sobre água, né? Então, tem excesso de água na pista, né, perigo aí constante, tá? Então, velocidade alta aumenta a chance de vocês entrar em aquaplanagem ou hidroplanagem. Cara, hoje em dia não é assim, ó. Não é aquele que, eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ser o que mais faz viagem. Não, cara. Hoje não tá assim não, tá? Hoje tá da seguinte forma: o motorista bem visto na empresa é aquele que faz viagem segura, sempre está trabalhando. O veículo não quebra com menos frequência, ele é cuidadoso com o veículo, ele cuida para a viagem ser uma viagem de sucesso, né? Uma viagem sem interrupção ou quebra ou tombamento, né? Então é esse que a empresa procura, tá? Então muito cuidado, né? O nosso serviço, tá? Ele é transportar a cana do campo para a usina, né? Então transportar essa cana sem interrupção, sem quebra, sem acidentes, né? E o seu histórico só vai crescendo, né? De boas informações. Agora, se você, né, faz de qualquer jeito, se o seu caminhão, se o seu veículo sempre está quebrando, né? Acontece aí, de vez em quando acontece acidente com você. Essas informações negativas, ela vai para o seu currículo, certo? A mesma coisa, gente. Entrega de atestado com frequência, vai para o seu currículo, né? Atraso, vai para o seu currículo, tá? Você ficando parado lá e não fazendo serviço, vai ficar para o seu currículo, porque a empresa quer o quê? A empresa ela está no direito dela de cobrar produção, mas também até certo ponto, tem um limite disso, né? Dessa cobrança. Então, ela está correta de cobrar a produção, porque ela precisa dessa produção para ter renda, né? Então é a mesma coisa, você tem um comércio, você abre uma lojinha lá de roupa, né? Aí você contrata um funcionário para ficar lá. Aí o funcionário, ele chega atrasado, ele fica entregando atestado para você, né? Ele fica só no celular lá, não fica trabalhando, né? Não limpa, não faz as coisas direito. E aí, o que você vai fazer? Você precisa da pessoa produzindo lá na sua empresa. Então, a mesma coisa é a sua empresa. Ela quer que você produza, né? E eu como instrutor e já tenho uma certa experiência, né, no mercado, a gente tem que doar o que a gente pode doar para a empresa, de nós, né, do nosso trabalho,
tá? Então, e outra, mesmo que aquela empresa ela não te pague, né, todo mês certinho, atrasa para pagar, mas você concordou em trabalhar, então você tem que fazer o seu papel, né? O papel da empresa que não está sendo cumprido, né? Mas você tem que cumprir o seu. Por quê? A hora que você precisar de um outro serviço, né, você tem referências. Referências o quê? Positivas, não referências negativas. E outra coisa, não coloca no pau não, gente. Sabe, o dinheiro que você vai ganhar ali não vai ser o suficiente para pagar as suas contas. E às vezes o problema não é a empresa. Nós vamos chegar lá nesse ponto, tá? Vamos chegar lá. Então o curso ele é legal. Ele abrange, né? Como que eu devo ser na empresa, qual que é o procedimento, qual que é o papel da empresa, qual que é o seu papel para a empresa. Então é um curso aí legal, tá? E a aquaplanagem, então, está aí, né, envolvida a alta velocidade. Velocidade alta, risco para entrar nessa aquaplanagem é muito grande. Uma poça de água, gente, você já pode perder o controle do veículo. Olha para você ver, uma poça, tá? Então, muito cuidado, né? Choveu, vamos diminuir a velocidade, vamos transitar com segurança, né, nas vias, certo? E é outro fator também, né, que aumenta aí o risco de aquaplanagem, é a quantidade excessiva de água sobre o pavimento. Essa quantidade excessiva, né, lógico, vai favorecer aí, né, o aumento da porcentagem aí de aquaplanagem. Então, o que eu tenho que fazer? Cuidados, né? Diminuir a velocidade, trafegar aí com segurança, né? Sempre verificar se você está no comando do veículo ainda, isso é importante. E os pneus também, né, com profundidade aí insuficiente dos sulcos, ou seja, pneu carecas, né? Então, temos que tomar cuidado também, o pneu aí é importante, a gente já falou, né? O pneu mal calibrado também, ele favorece aí a aquaplanagem. Então, muito cuidado. Nós, como motorista, né, eu me considero também como motorista, nós temos aí que fazer o checklist na hora. A hora que chega no veículo, rodar o veículo, né, fazer uma conferência geral, traseira, frontal, placa se está sujo ou não, né, bater pneus, né, para ver se a calibragem está legal. E outra, tem o pneu interno. Você tem que cuidar dele também, cuidado com o pneu interno, né? Então aí, bater o pneu interno também, verificar a calibragem dele, se está tudo correto, né? E de tempo em tempo você tem que calibrar, né? Aquela calibragem ali não vai durar 1 mês, 2 meses, não, você tem que fazer a calibragem. Você tem que combinar com o seu muda, né? Porque você vai ter um companheiro aí que vai pegar o outro turno, né? Então ele é chamado de muda. Então, isso é na minha linguagem, né? A gente trabalha aí chama ele de muda. Então, a troca de turno é feita com muda. E você tem que combinar com ele, né? Para deixar tudo alinhado esse veículo, tá? Aí um dia um faz a calibragem, combina as datas de calibragem com muda, é semanal, né? Então aí você faz aí de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, principalmente esses veículos, né, esses veículos de grande porte, tem que ser feito de 3 a 4 dias no máximo, aí tem que fazer a calibragem dos pneus, né? E lógico, a conferência é diária, tá? Da calibragem. Todo turno tem que conferir essa calibragem aí, porque às vezes o pneu também pode furar, né? Então, se você pegar um pneu furado e não conferir, é você que vai pegar a bronca, você que furou o pneu, não foi o muda não. Ah, mas o muda que me entregou, mas você não conferiu? Conferi. Você notou que estava furado? Não. Então, cara, você que furou. Entendeu? Então, muito cuidado nisso daí. Até assim, ó, ah, mas eu conheço o cara, é meu amigo e tal. Mas, gente, ele não pode errar? Ou ele tem que ser 100%? Eu não sou 100%, nunca. Nem você. Eu vou morrer não sendo 100%.
tá? Então a gente não pode, a gente tem que conferir, porque 2 conferências é melhor do que uma, né? Ok? Então, mesmo sendo até irmão, gente, irmão mesmo de sangue, nós somos irmãos, né? Mas vamos falar do irmão de sangue mesmo, da mesma família. Tem que conferir, não pode confiar não, porque às vezes ele esquece, entendeu? De olhar um detalhe ali e aí pronto, você abraçou a causa. Uma mola, né? Certo? Então essas partes aí a gente tem que ficar atento, certo? Beleza? Então é isso daí, né? Pneu, a gente falou um pouquinho aqui, um pouco da fala do pneu, mas a gente vai voltar lá. O pneu, ele é importante, certo? Ok. Então vamos lá, né? Aquaplanagem é isso daí. E para manter, né, se livre desses riscos, o que a gente pode fazer para ficar livre desses riscos, né? Rodar com pneu novos ou em bom estado, né, de conservação, com aqueles sulcos, né, os desenhos do pneu maiores de 1,6 milímetros de profundidade e sempre devidamente calibrado, né? Então a gente já comentou um pouco aí sobre a calibragem, né? A 3 a 4 dias você tem que dar uma calibrada, certo? Mesmo batendo o pneu e tá o eco aí, tá ok, né? Porque através do eco né, aqui, ó, né, que eu vou aí sentir se o pneu tá precisando de calibrar ou não, certo? Ah, mas eu não sei bater pneu. Ah, cara, então você vai ter que aprender. Infelizmente, temos que aprender, certo? A bater pneu. Motorista de transporte de cargas indivisíveis ou qualquer outro tipo de motorista, até motorista de utilitário, tem que saber calibrar o pneu e tem que conferir a calibragem, tá? Lógico, o utilitário não vai ter o martelo lá para você bater, né? Você vai conferir, né, de tempo uma vez por semana, que é o utilitário, ou se for de firma, a cada 5 dias tem que calibrar o pneu. E você também, você é motorista do canavieiro, né? Motorista aí de veículo de grande porte. Não precisa ficar triste quando a empresa pede para você levar um pessoal com utilitário com a capital. Fica triste não, cara. Se sente orgulhoso. Por quê? Porque a empresa confiou em você, né? De entregar aí, né, nas suas mãos, as vidas que você vai levar para fazer um curso em São Paulo, em Cuiabá, né? Então ela está confiando em você, porque ela vê que você é um motorista aí, né? Um motorista que cuida, um motorista que zela, que essa viagem é importante, né? E não pode acontecer nada de errado, tá? Então, vocês têm que ver por esse lado, não é pelo lado de pegar um veículo utilitário, porque você é motorista da empresa, você pode dirigir qualquer veículo, né? Tanto o grandão como o pequenininho, ok? Certo? E então, desta forma aí, o que eu posso me manter também, né, para manter uma segurança maior, para evitar essa aquaplanagem e hidroplanagem, quando ocorre uma situação dessa de aquaplanagem, o condutor ele deve segurar firme na direção, né? Ele deve desacelerar o veículo, ele pode usar o freio motor, tá? O freio motor já ajuda muito, né? E nunca frear bruscamente, tá? E outra, lógico, você vai utilizar o freio primeiro, vai ser das trelas, né? Certo? Jamais aí ficar utilizando o freio bruscamente na parte do cavalinho, que senão vai dar L, né? Lógico. Então essa assim,
esse cuidado, né, você tem que ter, né, esse conhecimento, tá? Se frear bruscamente no cavalinho, o risco de acontecer um L é muito grande. Por quê? O peso ali é muito grande, então ele vai forçar o cavalinho. E aí o que vai acontecer? A traseira, que são as trelas, vai empurrar o cavalinho. Se empurra o cavalinho, L. É isso que é o famoso L. Ok? Joia, né? Então vamos lá. Isso é bom ó, a gente falar, né? Então, desacelerar o veículo. Podemos utilizar o freio motor e nunca frear bruscamente, pois o carro pode se desgovernar, perder mais o controle ainda. Ok? Então, não apavore. O risco de acidente é alto, mas você tem que abraçar a causa. Motorista é aquele que não tira a mão do volante, aquele que abraça a situação de risco ou não, tá? Então, temos que agir de forma adequada, né, de forma correta em acidentes. Lembra, né? Acidente evitável, acidente não evitável, né? Os elementos da direção defensiva, né? Prevenção, decisão, habilidade. Então, nós temos que assegurar nessas situações, nesses procedimentos. Ok? Joia? Então, vamos lá, né? Fumaça. Gente, fumaça é uma situação que acontece aí com frequência, né, na nossa região. A gente trabalha aí, né, com as empresas que tem na nossa região aí são indústrias, né, de álcool, são indústrias alcooleiras. Então acontece aí com frequência aí queimadas, né? E essas queimadas, realmente a fumaça ela interfere na visão do motorista. Então temos que tomar os cuidados em relação a essa condição adversa, tá? Principalmente no momento que você está passando sobre essa situação, né, de condição adversa. Porque a fumaça produzida pelas queimadas nas margens das vias diminui muito a visibilidade, okay, do condutor. Então, além disso, temos a fuligem também, né, proveniente da queimada, que pode aí reduzir a aderência do piso. Tem tudo isso, né? A fuligem também interfere nessa aderência, tá? Então, muito cuidado, né? Passa esse percurso aí que está tendo a fumaça, né? Com segurança, né? Diminua a velocidade, tá? E nunca pare no meio desta fumaça. Por quê? Porque outro veículo não vai te enxergar, tá? Então, muito cuidado. Resolveu passar essa fumaça na via, né? Essa condição adversa, tem que passar. Ficar lá no meio não pode. Ah, mas tem lavareda de fogo. Cara, você resolveu passar, você tem que ir. Ok? Não pare. Se parar é pior. Certo? Beleza? Tá em situação de fumaça, você atravessando ela, tendo lavareda de fogo, vai embora, cara. Não para, não. Certo? É o conselho. Se você parar ali, aí vai acontecer, né, as coisas. Vai começar a pegar fogo o veículo, tá? E aí vai complicar, tá? Então, muito cuidado com lavareda de fogo e fumaça, né? Então, dessa forma aí que a gente tem que proceder. Ok, vamos lá então, né? Nessa situação de fumaça, né? Toma as seguintes providências. O que a gente pode fazer nessas situações para diminuir um pouco esse risco, né? Fechar os vidros, reduzir a velocidade e redobre aí a sua atenção, tá?
acione a luz baixa do farol, né? Não pare o veículo na pista nessas condições, pois a falta de visibilidade impede os outros motoristas de vê-lo, tá? Então, muito cuidado aí, né? Então, não devemos parar o veículo dentro da situação fumaça, ok? Aí vamos lá, aí eu tenho as condições adversas da via, certo? As condições adversas da via é assim: dirigindo em estradas ou rodovias, né? Estradas é a situação que vocês vão encontrar com mais frequência, porque você é o canavieiro, certo? Você é cargas indivisíveis, certo? Você é aquele que transporta aí em prancha. Então, é uma situação aí, nesse momento, que vocês vão encontrar com mais frequência, né? São as estradas. Então, antes de iniciar um percurso, nós devemos aí procurar informações, né? Sobre as condições das vias, se está tudo ok, né? Se tem alguma ponte que está meio suspeita, tá? Se está atolando muito, né? Se tá em muita areia, tudo isso daí, né? Faz parte aí de você conhecer. Mesma coisa das rodovias, né? Será que tem algum ponto aí que está fazendo manutenção em rodovia, né? Como que está o tempo hoje para viagem? Gente, vocês têm que consultar o tempo. O motorista tem que consultar o tempo, né? Ele tem que saber, né? Se as informações meteorológicas, né? As informações meteorológicas fala que vai chover ou não, né? Então, para você já ficar mais preparado para essa situação de chuva, se for ter ou não. Então, temos que entender. E aí, né, devemos aí iniciar esse percurso sabendo dessas situações e planejar melhor os nossos itinerários. Nossos itinerários melhor planejado, um sucesso aí maior de transporte, ok? Então, assim como o tempo, né, que devemos precisar para chegarmos ao destino aí desejado, ou seja, quanto tempo que eu estou fazendo, né? Você pode marcar, gente, né? Você pode fazer um cálculo, né? Ó, quanto tempo eu estou gastando do campo para a usina? Marquei tanto. Agora eu vou voltar. Quanto tempo que eu estou voltando aí vazio? Quanto tempo que eu estou gastando? E aí você vai fazendo uma média, né? Então, é importante você ter essas informações tudo detalhado e organizado, né? Ok? São muitas, né, as condições adversas das vias de trânsito. Então a gente vai falar sobre algumas, né, para que você tenha ideia aí do problema que pode enfrentar, certo? Acostamento inexistente, ou então acostamento curto, né? Então em mau estado ou com excesso de vegetação também. Curvas perigosas, tá? Aclive ou declive acentuado é uma situação de risco também. Declive, gente, vem de descida, tá? Então a descida acentuada é um declive, tá? Um aclive, uma subida muito acentuada, né? É um aclive. Então eu tenho aclive e tenho declive, certo? São situações também de condições adversas da via. Largura da pista em tamanho menor que o ideal. Então pode acontecer, né? Essa largura ser estreita. Isso daí não pode acontecer. É lei, né? Tem toda uma especificação da largura da via, né? Mas as empreiteiras, elas fazem mais estreita para economizar material. Não deveria, né? Mas fazem, ok?
Condições também aí, né, da via, aí desvio, né, nas vias em obras, então às vezes tem desvio que está dando a manutenção, né, nessa via. O tipo de pavimento, né, então condições adversas também de via, desnível, depressão ou lombada também é uma condição adversa da via, né, quebra-molas, né, no caso, é uma lombada. Sinalização de trânsito ausente ou deficiente. Então, é uma condição aí adversa da via também, né? As vias mal conservadas, né, com irregularidade e buracos. Isso é normal, né? Pode acontecer, deve ficar desse jeito? Não, tá? O órgão responsável por essa via, ele tem que dar manutenção, ele tem que manter a via segura. Isso está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, para manter essa via segura, tem que ser dada manutenção, né? E se tiver buraco, se você estragou o seu veículo, se você teve um acidente, perdeu algum ente querido por causa desse buraco, você pode entrar na justiça e você ganha a indenização. É nosso direito. E muitas das vezes a gente não conhece os nossos direitos, tá? Então, temos que buscar os nossos direitos, né? Porque os deveres, nós aí cumprimos com os nossos deveres, que é pagar os impostos, né? Que é andar de forma, né, de forma correta dentro do trânsito para não acontecer acidente. Então, os deveres a gente faz. Agora, a gente tem que saber os nossos direitos, né? Será que eu só tenho deveres? Muitas das vezes, o motorista não entende disso. Olha tanta coisa que o motorista tem que hoje ele tem que entender, né? Então, ele tem que entender esta parte aí, né, dos direitos também, não só os deveres, ok? Mas vamos chegar lá na legislação, a gente vai ver, né, essa parte de direito, de dever, né? Vai ver multas, vai ver aí transferência de multas, né? As novas mudanças que vai começar para começar a partir de amanhã, né? No código. Então, nós temos aí que ver tudo isso, certo? Então, vamos lá. Ciclofaixa ou ciclovia. Ok? Então, temos que entender sobre isso? Temos, né? Faz parte aí da direção defensiva também. Não tem bicicleta nas ruas, nas vias, né? Quando não tem uma ciclofaixa, ciclovia, tem. Então, temos que entender, né, o procedimento para evitar acidente com esse pessoal também. E é terrível, né? Eles entram em qualquer brechinha, eles estão entrando. Então, muito cuidado, né? E agora com essa moda, né, de pedalar aí nas rodovias e estradas, temos que tomar um cuidado maior, né, com esse pessoal. Então, ó, é assim, a parte ciclovias ou ciclofaixa, né, ela é a parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicleta, tá? Sendo delimitada a sinalização específica. Quando não houver local apropriado para o ciclista, né, deve-se utilizar o bordo direito da pista, na mesma mão dos demais veículos. Muitos dos bicicleteiros aí, eles acham melhor usar a via no sentido contrário. Jamais, não pode, né? Ele tem que usar no mesmo sentido. E lógico, a bicicleta dele, para andar nessas condições, em rodovias e estradas, e mesmo em cidade, dentro do centro urbano, né, tem que estar devidamente sinalizado. Está lá no Código de Trânsito Brasileiro, né? Tem que ter, né, sinalização dela, para outro veículo, né, conseguir enxergar ela no trânsito, certo? Então, cuidado, né, gente? Cuidado aí com o ciclista.
E pedestre, viu, gente? Pedestre também. Ai, ai, ai. Né? Custoso esses. Pedestre aí, eles fazem coisa que até Deus duvida. Viu? Então, quando não houver aí local apropriado para ciclista, né, eles devem circular aí no bordo direito da pista, na mesma mão dos demais veículos, na mesma mão direcional, certo? Então vamos lá. Cruzamento, gente. Cruzamento é onde acontecem os acidentes. Infelizmente, dentro do centro urbano, é o risco maior de acidente nos cruzamentos. Mas pode haver um acidente com o veículo? Pode, né? O cara perde o controle do veículo, o veículo está parado ali, bate no veículo parado e pronto, né? Então, é o que aconteceu já comigo, tá, gente? Trabalhando em autoescola, né, em Quirinópolis, pro seu Djalma, e aí eu parado, conferindo as minhas fichas dos alunos, quando vem uma moto e pá na traseira do veículo, né? Então, perdeu o controle, falou que atravessou uma criança de bicicleta na frente, ele foi tentar desviar e perdeu o controle. Mentira, né? Ele estava correndo muito, né? Então, excesso de velocidade, perdeu o controle, né? Às vezes surgiu mesmo essa criança, não teve controle por causa que estava correndo demais, estava com excesso de velocidade, era uma moto que tinha potência, né? Então aí perdeu o controle e pai, bufa. A sorte que ele tinha seguro. Geralmente moto não tem seguro não, né? Ele tinha feito o seguro da moto dele. Graças a Deus, né? Que tinha, porque a autoescola não tem seguro de carro. Eu também não estava errado, né? Eu estava parado, né? Conferindo ali, né? Então, felizmente, aconteceu esse acidente. Mas deu tudo certo, resolveu, né? Por isso que a gente tem que ficar sempre atento, né? Mesmo o veículo parado, ele pode aí, né, ter o seu risco, né, de acidente. Agora, cruzamento é uma situação que a gente tem que ter atenção, tá? É ali que acontece os acidentes, na maioria, em torno de 80% a 90% dos acidentes urbanos no cruzamento, por erro do condutor. Infelizmente, é o erro do condutor nos cruzamentos que faz acontecer aí esses acidentes. Então, cruzamento, de todas as situações de trânsito, cruzamento aí são as mais delicadas, né? Pois testam sua habilidade de motorista até os seus limites, certo? Estão incluindo todas as condições simultaneamente, tá? E todos os motoristas. Pode ser o pequeno, pode ser moto, pode ser bicicleta, pode ser aí um tremião, né? Entendo. Tem que entrar na cidade? Geralmente as indústrias nem gostam que entre na cidade esses veículos grandes. Por quê? O risco de acidente é muito grande, né? Veja só, ponto também de muita atenção de vocês é quando você sai da estrada para pegar uma rodovia. Cara, o seu veículo é longo. O comprimento dele é grande, 30 metros. Então você tem que ter muita atenção, né? E outra, esses veículos eles têm que ser sinalizados. Essa trela, principalmente a trela lateral. A lateral ela tem que estar impecável a sinalização. Cara, porque na hora que você está atravessando, está entrando em uma rodovia, né? Ou atravessando ela, é um momento de risco. Esse aí é um momento aí de risco maior aí para vocês, certo? Então muito cuidado, né? E nos cruzamentos dentro da cidade, aí tomar esses cuidados também. Cruzamento no centro urbano é onde acontecem as coisas, ok? Joinha? Né? Vamos lá. Então vamos. Então a área de cruzamento,
né, geralmente apresenta visibilidade reduzida. Muitas das vezes o condutor só consegue ver as pessoas e os veículos que cruzam a via quando já está muito perto deles. Ok? Então, muito cuidado aí nessa área de cruzamento. Ao se aproximar de um cruzamento, independentemente de existir algum tipo de sinalização, o condutor ele deve redobrar a atenção, né, e reduzir a velocidade do seu veículo. Ok? Então, muito cuidado aí em relação a essa parte aí, né? Temos que cuidar, porque é uma área de risco. Então, né, velocidade, atenção, né, olhar para a esquerda primeiro, né, se essa via, esse cruzamento ele for duplo sentido, né, então aí sempre olha pela esquerda. Eu já vi muito motorista olhar para a direita primeiro, e aí é onde acontecem as coisas, ok? E as condições adversas agora de trânsito, né, do trânsito. Vias urbanas, né, o trânsito é mais intenso e mais lento nessas vias urbanas, havendo então um maior número de veículos, e aí, havendo um maior número de veículos e trânsito mais intenso, risco de acidente, lógico, aumenta, né? Então, o índice de acidente aí aumenta por causa da quantidade e da intensidade. Então, mas existe uma sinalização específica, né, para esse controle de tráfego. Lógico, tem a sinalização, né, para melhorar esse tráfego e inclusive aí, né, diminuir esse índice de acidente, ok? Então, bem tranquilo, né, gente? De boa, né? Vias urbanas aí, né? Agora vamos falar das rodovias, né? Então, condições adversas também de trânsito, né? Então, ó, nas rodovias, as velocidades são maiores, né? Mas o número de veículos geralmente aí é menor, ok? Então, nas rodovias, velocidades são maiores, mas o número de veículos geralmente é menor, né? O que, né, o que predispõe o condutor a exercer a velocidade permitida, assim aumentando aí, aumentando aí o risco de acidente. Ou seja, ele excede muita velocidade nessas rodovias, né, por ter aí pouco movimento né, o tráfego de veículos, e aí ele excede essa velocidade, aumentando aí o risco de acidente, além de cometer infração de trânsito. Aí tem pessoas que falam assim: infração de trânsito, isso aí é uma multa, esse Detran aí é uma multa é uma fábrica de multas, né? Fábrica de multas é você, porque você cometeu a infração, você sabe que não pode e fez, né? Então, não tem que culpar Detran por causa de excesso de multas da sua pessoa, tá? Você tem que se policiar, certo? Pegar e aí se policiar diante do trânsito, você vai ver que você não vai receber mais multas, ok? E cuidado com multas, né? Porque multa, infração de trânsito, você pode aí perder a sua habilitação ou essa habilitação ficar retida para você fazer uma reciclagem, certo? Então, cuidado. Nas estradas, em certos lugares, né, ou em certos locais, tá, as condições de trânsito mudam devido à presença de tratores, né, carroças, animais, ônibus de excursão, caminhões de transporte e etc. Né? Tornando aí o trânsito mais lento e mais perigoso. Então, exige uma atenção aí redobrada de você, condutor, né, para que mantenha aí a segurança nesse trânsito, ok? Estrada é assim mesmo, tá?
Então, as condições adversas do veículo. Devemos sempre aí manter o veículo em perfeitas condições, né? A gente já sabe disso e a gente sabe que é feito aí o checklist, ok? Checklist aí que é feito, né? E assim, né? A gente deve fazer de modo que ele esteja pronto, né? Que ele esteja em condições de uso, né? Então, de transitar e reagir, né? E em caso aí de eficiência, a todos os comandos necessários. Então, ele tem que estar perfeito, né? Precisa ser zero? Não. Ele precisa de ter cuidados, né? Ele precisa de você ter esses cuidados com esse veículo, tá? E você, motorista, você, condutor, você, colaborador da empresa, você tem que colaborar com a empresa. Já o próprio nome fala, você é um colaborador. Você tem que colaborar para manter a segurança, tá? Então, é necessário aí, né? Pois não é possível dirigir com segurança usando um veículo aí em mau estado, né? De conservação, ok? Então, vamos manter aí a segurança, vamos manter aí o estado dele, né? De conservação, a manutenção em perfeitas condições, ok? De uso, né? De uso. A direção e a suspensão, elas devem estar aí sempre em boas condições, pois são aí responsáveis pelo deslocamento e estabilidade do veículo nas curvas. Então, suspensão e direção trabalham juntos, né? Para manter estabilidade. Então, eu tenho que ficar sempre atento, ok? Beleza? Vamos lá. Aí, gente, eu tenho as condições adversas do motorista, que é o estado físico e mental, né? São várias as condições adversas que podem afetar o comportamento do motorista, sendo as mais comuns. Vamos falar então sobre as mais comuns aí para vocês, ok? Condições adversas físicas, né? Condições físicas. Fadiga. Tá? Fadiga é aquele cansaço constante que o motorista ele tem, né? Então isso é fadiga, tá? Dirigir alcoolizado, tá? Esse motorista aí que dirige alcoolizado, e se ele for pego no bafômetro, né? A CNH dele é suspensa direto, tá? E ele pode ser demitido da empresa por justa causa e é preso, tá? Então, muito cuidado aí, né? Às vezes a pessoa precisa de ajuda, né? Para sair desse vício. Então temos que ajudar, gente, colegas, às vezes um colega nosso, né? A gente tem que aí dar um apoio aí, porque o vício do álcool, ele não é legal, é triste, tá? Para ele sair dessa é difícil, né? Por quê? Porque o álcool ele é liberado, né? Em toda esquina aí você encontra aí bebida alcoólica, né? Então, aí o sono também é uma condição adversa de físicas, né, do condutor. Sono, gente, cuidado com o sono, né? Às vezes pode acontecer do motorista, o condutor, ele não dormir direito à noite. Ele perdeu o sono ali, não consegue dormir, vira para cá, vira para ali, tenta dormir, tenta descansar, não dorme. Chega na hora do trabalho, está cansado, está com sono, né? Está detonado, né? Só está a capa da gaita. Então, não dirija, cara. É melhor ser faltado que ser ir. Certo? Então, não faça, né, qualquer situação de risco, tanto para você como para os demais usuários do trânsito, né, aumentar essa situação de risco, tá? Por conta de condição adversa do motorista. Você tem a escolha,
tá? Você tem o poder da escolha de falar sim ou não, ok? Pressa. Pressa também aí é uma condição física aí do condutor, né? Canavieiro, gente, não precisa de pressa, não. É de boa, né? Você vai fazer umas 2, às vezes tem dia que faz só uma, não dá tempo nem de fazer 2. No máximo umas 3 viagens, tá? Do campo para a usina. Aí pouco assim, pouquinho assim, né? Certo? Fome, ficar com fome também, gente. Fome abaixa a glicemia no sangue, você começa a ter tontura, tá? Drogas, né? Medicamentos são drogas, tá? Então você está tomando um medicamento, está fazendo um tratamento, esse medicamento te causa sono, então você não pode fazer a sua atividade durante esse tratamento, certo? Tudo isso é bem explicado, né? Bem detalhado para vocês. Por quê? Porque vocês devem procurar o encarregado e explicar para ele. Ele tem que entender a situação, né? Visão, audição deficiente, tudo isso são condições físicas, né, do condutor, né? Dores, perturbações físicas, dores, doenças, dores na coluna, né? Tem que tratar, né? Ok? Tem medicamentos aí para isso, né? Para ser utilizado aí para solucionar esses problemas, ok? Condições aí mentais, né? Estado emocional pode interferir, né? Então é uma condição adversa também. Tristeza ou alegrias demais, né? Alegria também demais atrapalha na direção, cara, né? Ser extremamente feliz, né? Calma, né? Na direção não, fora da direção você pode dirigir, né? Agora na direção não pode fazer isso, ok? Tristeza, né? Alegrias são estados emocionais. Preocupação, medo e insegurança também aí condições mentais e que realmente interferem na condução do veículo, ok? Beleza, vamos lá. Ingestão aí de substâncias tóxicas ou remédios, tá? Alguns remédios usados, mesmo por recomendação médica, alteram nosso estado geral, prejudicando nosso desempenho ao volante, ok? Evite então tomá-los ou não dirigir após o seu uso, ok? Planeja aí, né, melhor o tempo ao volante e o tempo de descanso, evitando aí totalmente o uso de drogas durante a sua direção, ok? Então vamos planejar direitinho aí, tomar esses medicamentos, né? O efeito que ele causa, se ele causa sono ou não, né? Isso é importante para você manter aí a sua segurança, ok? As drogas, gente, elas servem aí apenas para adiar uma necessidade, né, do organismo, podendo causar acidentes graves, consequências quando passado o efeito. O que seria isso? Os arribites, tá? Então cuidado em tomar arribite para não dormir, tá? Essa droga ela vai agir por um certo tempo, para que acabar esse tempo você pode dormir no volante e nem perceber, tá? Então muito cuidado. Além disso, o risco da dependência dessas drogas é bastante alto, né? O que é totalmente prejudicial. E além disso ainda, essas drogas elas vão causar um efeito depois, lá na frente, na sua meia-idade para a idade avançada, ok? Tá? Então, muito cuidado, né? Dirigir sobre efeito de substância tóxica ou determinados remédios
É muito perigoso para si mesmo e para os outros. Então, uma dica, né? Lembre-se que para o sono só tem uma solução: dormir, descansar. Ok? Vamos aí seguir essa dica, hein, gente? Certo? Bebidas alcoólicas. Sinais de embriaguez, né? Os principais sinais de embriaguez são as pupilas dilatadas. Se a pupila está dilatada, é um sinal de embriaguez. E os olhos, em geral, estão mais sensíveis à luz, né? Mãos e pernas trêmulas e frias são sinais de embriaguez. O álcool causa inicialmente um estímulo do cérebro, né? Associado a uma sensação de alergia, de confiança e de força. Quando a direção de um veículo ele leva ao excesso de velocidade, então, em direção, né, esse álcool, o que vai causar para o condutor? Ele vai causar mais coragem, excedendo a velocidade, né? As manobras também ele vai exceder essas manobras para exibir habilidade, mais confiança, né? E a confiança excessiva em si mesmo, no veículo, na via, etc. Então, embriaguez causa isso. E isso é um risco para o trânsito, ok? Beleza? Então vamos lá. Gente, o cérebro, né, começa a perder a capacidade, tá? Começa a perder a capacidade de respostas e coordenação, tirando e retardando as ações ou reações do condutor ao volante, ok? Então aí o álcool causa isso mesmo. Então temos que tomar esses cuidados em relação ao álcool, ok? Joia? Os motoristas não percebem o que se passa, né, ao seu redor quando está sob efeito de bebida alcoólica, perdendo então a noção de distância e direções. Então, como também aí o controle dos seus movimentos. Então, por isso que quando a pessoa está sob efeito de bebida alcoólica, ela é mais lenta, né? Ela interfere nas condições motoras do condutor, certo? Ela interfere nas condições psicoativas do condutor, ou seja, ele demora mais para reagir, ele demora mais para pensar, ele demora mais para ter a ação dele para evitar um acidente. Então, o álcool causa tudo isso, ok? Outro detalhe que a gente vai falar, uma dica, tá? Dica para você aí, cara. Dica, ó. Vai numa festa de um colega, de um irmão, né, de um parente, tá? Tenta e vai ter que trabalhar no outro dia. Faça um controle, né? Porque funciona assim. Olha só como que funciona aí, né, o álcool no organismo. Isso aqui é dica importante, hein? Não é qualquer um que dá essa dica não, hein, cara? Ó, o álcool, para entrar na corrente sanguínea, ele é muito rápido. Ele entra em torno aí de 30 minutos e já está na corrente sanguínea. Não importa quantos goles, né, que você já ingeriu. Não importa. Demora aí em torno de 30 minutos para entrar na corrente sanguínea. Para sair que é o problema, tá? Aí, para sair, é em torno de 6 horas a 8 horas. Então, se eu vou trabalhar no outro dia, então eu tenho que parar, né, por volta aí de 10 horas, 9 horas, parar de ingerir álcool, né? Eu tenho que contabilizar essas 8 horas. Com 8 horas, né, se eu paro de 9, 10 horas, né, se eu paro de ingerir bebida alcoólica, aí sim vai dar certo. Agora, se você não parar e você estiver trabalhando no outro dia, mesmo que se você, mas eu tomei pouco, não importa, mas tá lá,
certo? Não importa a quantidade. Então, a eliminação desse álcool do organismo, ele é feito pela urina e pela sudorese. Por isso que a gente percebe, a gente sabe quando uma pessoa ingeriu bebida alcoólica pelo cheiro, porque ela exala, né, um cheiro de acetona, certo? Então, cuidado, né? Vamos fazer nossa parte para que não caímos aí na detecção do bafômetro por conta de bebida alcoólica, ok? Beleza? Ok. Os motoristas, né? Então, como a gente falou, parte motora, eles não percebem o que se passa ao seu redor, perdendo aí noção de distância, direção, compromete aí os seus movimentos, né? Então, essa aí parte aí da bebida alcoólica que causa aí na nossa atividade, né, de trabalho, ok? Dicas para essa segurança: tomar café forte sem açúcar, banho frio, né? Os banho frio aí, né? Ou médios, né? E chás aí caseiros na tentativa de diminuir o efeito do álcool no organismo. Não adianta, tá? Esse cafezinho forte que você toma, banho frio, né? Chá caseiro, pode até alertar um pouco, mas adiantar não vai adiantar não, o álcool vai estar lá, tá? Essas ações conseguem apenas transformar um bêbado com sono em um bêbado acordado, certo? Então, cuidado, né? Se beber, se tomar um remédio ou fazer uso de qualquer tipo de droga, não dirija, né? Fique em casa, conversa com seu encarregado, ok? Procure um meio alternativo, né? Como transporte coletivo, táxi, carona, ou espere passar o efeito do produto ingerido, se você estiver em algum lugar, em algum canto, né? Então, peça esse transporte para chegar no destino que você precisa chegar, mas não dirija na sua atividade de trabalho, ok? As condições adversas de passageiro, né? Essas condições, o comportamento dos passageiros é uma condição adversa para o condutor, tá? Suas atitudes, né, e suas ações podem levar a um acidente ou incidente, ok? Então, o cuidado aí com as crianças é indispensável, né? Sendo aí sempre necessário um acompanhamento para cuidar ou dar a devida atenção a elas, se tiver alguma criança dentro do seu transporte. Isso falamos aí para os utilitários, ok? Crianças de menor de 10 anos devem ocupar aí o assento traseiro do automóvel em assento apropriado para cada faixa etária, ok? Então, bem de boa, bem tranquilo, né? Agora chegou numa ponta aí que é interessante, né? Condições adversas da carga. Como que deve ser essa carga no meu veículo? Como que eu devo acondicionar esta carga? Então, o motorista ele tem que ver esse ponto, né, da carga. É ele que vai ter que pegar e cuidar se está bem acondicionada ou não, se precisa de melhorar ou não, tá? A carga deverá estar acondicionada e afixada de modo que não coloque perigo às pessoas. Então, né, e em especial, não se arraste pela via, nem caia sobre ela, esta carga. Não atrapalhe a visibilidade à frente do condutor e que nem comprometa a estabilidade ou a condução. O peso e o volume não devem exceder a capacidade do veículo.
certíssimo, né? Não deve exceder. Então é o seguinte, acomodações, acondicionamento dessa carga, ela deve ser observada pelo condutor. Cargas indivisíveis, canavieiro ou qualquer outra carga que você vai transportar. Você deve ver o nivelamento dessa carga no compartimento dela, tá? Pode ser um implemento, pode ser um caixote, pode ser um baú fechado, né? Então, qualquer tipo de carga, você tem que ver aí o nivelamento. Será que o meu veículo está pendendo mais pelo lado direito ou mais pelo lado esquerdo? Então, isso você pode fazer a conferência. Pode fazer a conferência utilizando o quê? Como que faço, então, essa conferência, professor? Cara, é bem simples, tá? Tem uma reguinha, aquela reguinha de pedreiro. Tem uma maiorzinha e tem uma menorzinha, tipo 10 centímetros. Nós, motoristas, temos que ter nossas ferramentas. Vocês sabem disso, né? Então, adquira essa reguinha para fazer o nivelamento. Tá? Na hora que você parar lá o veículo e ele estiver vazio, você faz um nivelamento nessa régua inicial. Ok? Para ver como é que vai ficar aí a marcação. Aí você marca. Aí a hora que estiver já completando, você vai vendo de tempo em tempo ali 3 pontos na traseira do veículo. Lado esquerdo, meio e lado direito. Tá? Aí você vai ver o nivelamento. Se ele está pendendo mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. Aí você já pede para o cara colocar as canas aonde está precisando mais de cana. Porque está pendendo. Por quê? Cara, se você for com esse veículo instável desse jeito, numa curva você pode tombar o veículo e pode ser com uma velocidade pequena. Tá? Então, é procedência do condutor de canavieiro ou qualquer um de cargas indivisíveis fazer essa verificação de nivelação do veículo. Certo? Beleza. A carga, então, ela deve ser acondicionada, né? Ela deve ser de forma correta, né? O motorista, o condutor, ele deve, né, olhar esse ponto dessa carga, tá? Não poderá deixar cair essa carga também, né? Por isso que tem as telas. Depois nós vamos ver sobre as telas também, né? Do canavieiro, ok? E não pode atrapalhar a visão e não pode comprometer a direção de outro condutor na via também, o seu veículo, certo? Beleza, tranquilo, ótimo, né? Muito bem, derrapagem acontece? Acontece, tá? E temos que saber o que fazer, né? Derrapagem é o deslocamento do veículo de sua trajetória, devido aí à redução ou perda de aderência dos pneus ao solo, ok? E excesso de velocidade também. Os veículos com tração dianteira, né? Ele tem aí a tendência de sair de frente, ao invés de fazer a curva conforme o esperando. Então, diante dessa situação. Então, diante dessa situação, né, se o veículo ele sai de frente, porque a tração é a dianteira, tire o pé do acelerador. Né? Não freie e não esterça violentamente a direção no sentido oposto. Ok? Então, essas são dicas e métodos que a gente pode usar para diminuir essa parte de derrapagem. Ok? Podemos aí também, nessa parte de derrapagem, né, girar o volante para dentro da curva até retornar à sua trajetória. Ok? Após a curva, acelere progressivamente. Então aí já ajuda também a manter o veículo na trajetória.
Os veículos com tração traseira, ele tem uma tendência a sair na parte de trás das curvas. Nesse caso, tire aí o pé do acelerador e não pise no freio, né? Então aí gire o volante para o lado contrário da curva, assim a frente do veículo começa a virar para dentro da curva e acelere gradativamente. Simples, né, gente? Tá? Então são aí métodos de direção defensiva, tá? Em curvas, né? Trajetórias, certo? Colisão aí com o veículo da frente, né? Como evitar essa colisão? O condutor ele deve guardar distância de segmento entre o veículo que dirige e o veículo que segue à sua frente. Beleza? Temos mesmo que guardar uma distância. Existe esse método, né? Existe até um método de calcular essa distância. E vamos aprender, ok? Se perceber que poderá ocorrer um acidente, pisar no freio aos poucos, evitando aí derrapagem, ok? Se o veículo tiver freio ABS, geralmente todos têm, né? Ou então freio a ar, né? Pisar o freio ABS a gente tem que pisar aí fundo, né? E forte, né? Sem aliviar a pressão do pedal. Já o freio a ar não, né? De leve, né? E aliviando o freio do pedal, ok? Para conseguir aí uma velocidade adequada. Certinho, gente? Beleza? Vamos lá. Colisão com o veículo de trás, né? Como é que eu posso evitar aí essa colisão? Quando tiver um veículo colado ao seu, né, diminua a velocidade e facilite a ultrapassagem. Aumente aí a distância para o veículo à sua frente e diminua aí a velocidade suavemente e com cortesia, ajudando aí a chegar, né, o outro motorista onde ele quer, ok? Então, importante aí você dar esse apoio, né, para o outro condutor. A colisão, como que eu posso evitar uma colisão nos cruzamentos, né? Colisão em cruzamento, né? No cruzamento, esteja preparado para dar passagem, isto é, mantendo a todo momento o domínio sobre o seu veículo. Então, cruzamento é assim. Sempre que se aproximar de um cruzamento, observe a sinalização, né, e obedeça às regras de circulação. Então, importante essa parte aí, ok? Vamos lá. Como evitar, né, a colisão ao ultrapassar. Então, ultrapassagem, gente, sempre pela esquerda e apenas nos trechos permitidos, certo? Sinalize sempre com antecedência sua intenção de ultrapassar, ligue a seta ou faça os gestos, né, convencionais com os braços. Então, gesto aí do condutor ajuda muito, tá? Então, em ultrapassagem, né, sempre fazer com segurança. Vocês que são aí do canavieiro, né, vão aí transitar mais em estradas, e agora com a parada das chuvas, né, então o tempo, as estradas começam a ficar mais secas, né, e tem aquele pó seco, né? Então muito cuidado, tá, gente? Fazer ultrapassagem aí. Já aconteceu acidentes aí terríveis, né? Com canavieiro mesmo, fazendo ultrapassagem de outro veículo, né? E aí aquela nuvem de poeira, uma nuvem, né, de poeira, e ele resolveu fazer ultrapassagem e vinha outro veículo ao contrário, colidiu de frente, né? Acidente grave, teve vítimas, né? Então aí é complicado, tá? Vamos manter segurança, né, gente?
nuvem de poeira é perigoso, tá? E vocês vão encontrar essa situação. Os cuidados com as curvas, né? A alta velocidade, o ângulo da curva, né? As condições da via e do veículo podem tirar o veículo da faixa de direção, causando aí sérios acidentes. Por isso, ao se aproximar-se de uma curva, reduza sempre a velocidade. Okay? Força centrífuga é a força que tende a jogar o veículo para fora da curva. Né? Então, força centrífuga joga o veículo para fora da curva. Então, a força centrípeta é a força que tende a jogar o veículo para dentro da curva. Duas situações relacionadas à física no transporte terrestre em que temos que dar importância para eles. Tá? Então, eu posso perder o controle em curvas devido aí a essa força das físicas. Okay? Força centrífuga e força centrípeta. Certo? Muitos não dão importância. Né? Os cuidados com o pedestre. Sempre reduzir a velocidade ao se aproximar de faixa de pedestre dentro do centro urbano. Né? Se houver pessoas querendo cruzar a pista, pare completamente o veículo. Lembre-se, né, que quando o sinal abrir para o seu veículo, mas um pedestre estiver em sua faixa ainda não concluída, você deve aguardar, ok? Pois o pedestre ele tem prioridade de passagem, certo? Beleza. Cuidado aí para não entrar no crime, né, de trânsito, tá? Prevenção aí, né, com o pedestre e criança. O motorista aí defensivo, ele deve aí dedicar a sua atenção especial às pessoas idosas, portadoras de necessidade, né, especiais, e as crianças, pois são aí os mais aí sujeitos a atropelamento. Tá? A criança geralmente atravessa a via sem olhar e estão aí constantemente em risco de serem atropeladas ao brincar nas ruas. Okay? Muito cuidado quando tiver criança nas vias. Né? Não colocar nos locais aí próximos às estradas, o condutor aí deve redobrar aí cuidado e trafegar em velocidade compatível com a segurança. Ok? Beleza? Então vamos lá. Animais também, né, gente? Animais a gente encontra aí nas vias, né? Então, cuidado aí com os animais, né? Todos os anos, muitos motoristas são aí vitimados, né, em acidentes causados aí com animais, ok? Portanto, aí, ficar sempre atento, né, ao trafegar nas regiões aí rurais, de fazendas ou em campo aberto, principalmente à noite, que é, né, esse à noite, por quê? Porque os animais aí, ele tem essa atividade noturna, né? Então, eles costumam sair na parte da noite, tá? Então, cuidado. Os cuidados com as bicicletas, né, gente? Colisão aí com bicicleta aí é um veículo de tração humana, né? A maioria dos ciclistas, né, é constituída de jovens, né, esses ciclistas, e não conhecem as regras de trânsito aí de forma correta. Então, muito cuidado, né? Tá com eles aí em trânsito. Motociclista, né? Ou motocicleta, né? Então, os pilotos desse veículo, né? Nós, motoristas, precisamos estar aí alerta em relação a elas, mantendo aí uma distância segura para uma futura reação, se precisar, né? E o nosso veículo é um veículo pesado, carga pesada, né? Então, cuidado, né, em relação a essa atividade, ok?
Colisão com os trens já aconteceu, gente, tá? A nossa região ela tem trilhos também, então cuidados aí em atravessar esses trilhos, porque às vezes pensa que vai dar tempo e realmente não dá tempo, ok? Melhor aguardar. É demorado? Infelizmente, esperar um trem passar, véi, é demorado, entendeu? Então tem que ter paciência. Esperar, melhor esperar do que acontecer as coisas, ok? Então fique sempre atento nas passagens de níveis, pois aí a preferência é dos veículos que circulam sobre os trilhos, e este é um acidente facilmente ser evitável, ok? Então é apenas ter calma e paciência para esse trem gigante, né, passar. Demora, cara. Colisão aí, colisão frontal ou frente a frente, né? Frente a frente, gente, é uma situação de colisão de risco de vítima, viu? É fatal, né? Frente a frente. Por quê? Cara, soma a sua velocidade mais a velocidade do outro veículo. Então é questão de física, tá? Então, numa colisão frontal, ambos os carros param quase instantaneamente. Mas, infelizmente, seus ocupantes desse impacto continuam viajando de encontro ao volante, ao para-brisa ou contra o painel. Então você continua em viagem. Os veículos param, mas você não lá dentro, ok? Então cuidado, né? Objetos, né, gente? Objetos aí dentro do veículo, tá? Então os choques com objetos fixos, né, ou dentro do veículo, como poste de iluminação, canteiro central, árvore, muros e águias, né, e sarjetas, né, na maioria das vezes é por culpa do próprio motorista. E os objetos dentro do veículo também têm um impacto dentro do veículo com os ocupantes desse veículo. Então, muito cuidado também com os objetos. Coloque o objeto em um local seguro para que ele não fique viajando em caso de um acidente. Esta viagem desse objeto pode matá-lo, tá? Então, muito cuidado. Colisão misteriosa, né? Colisão misteriosa é aquela em que não há sobrevivente, né? E nenhuma testemunha, tá? Quando alguém sobrevive, não sabe exatamente o que aconteceu. As colisões misteriosas são causadas por condições adversas do veículo, motorista, luz, estrada, trânsito, tempo, passageiro e carga. Ok? Então, muito cuidado aí com as colisões aí misteriosas também. Como evitar os tipos, né, esses tipos comuns aí de colisões? Sinalize sempre as suas intenções, né, com antecedência. Nunca saia assim que o semáforo abrir, pois o outro veículo pode cruzar com o sinal fechado ou e acontecer o acidente, né? Reduzir a velocidade, né, para evitar essas colisões. Olhe para a esquerda e para a direita, pois você cruza pelo trânsito da esquerda em primeiro lugar, ok? Assim que o sinal aí abrir ou que o veículo à sua frente arrancar, aguarde alguns segundos e só depois saia com o veículo. Isso é um método de segurança, né, nos cruzamentos. Comportamento aí seguro que a gente deve ter no trânsito. Manter essa distância de segurança é importante, né? O tráfego aí forem desfavoráveis, então manter essa distância também, aumentar essa distância do veículo à sua frente, né? Então sempre manter uma distância. Quando o tráfego for desfavorável, em condições desfavoráveis, né? Quando aumentar essa distância do veículo da sua frente, né? O veículo que está à frente, aumentar a distância, isso melhora também, né? Aumenta o seu seguro, né?
contra acidente. Então comece a parar antes, ok? Então são comportamentos aí seguros. Começar a parar antes. Tão logo veja a luz do freio do veículo à sua frente. Então apoie-se o pé no pedal do freio, né, e fique atento. Lembre-se que outro motorista já freou, enquanto você ainda está pisando no acelerador, ok? Isso é importante, né, gente? Então vamos lá. Distância correta, tem que manter uma distância correta, né? São procedimentos corretos aí de segurança de trânsito. Então, a distância correta é aquela que se sentir seguro e com total domínio sobre o seu veículo, sem pegar, né, e sem atitude em caso de frenagem ou de frente, mesmo em situações de emergência ou de parada brusca. Então a distância correta é isso daí, né, gente? É manter uma distância que possibilite você parar o seu veículo para evitar a colisão com o veículo da frente. Esteja atento, né? Fique alerta, mantendo aí uma distância de segurança do veículo à sua frente e observe os sinais como de luz de freio, setas, pisca-alerta, braços. Então, pois eles indicam qual a manobra que o veículo da frente vai fazer, ok? Então, fique atento a isso. Essa parte, a primeira parte aí de direção defensiva foi passada aí para vocês, né? A gente está chegando próximo, né, ao fim da aula, tá? E aí, gente, eu vou agora tirar do conteúdo, tá? E a gente continua aí o conteúdo na parte da tarde, tá?